queridos, olá! Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para poder dizer que o Senhor é bom, que a bondade dele é o que nos sustenta de pé. E eu quero te agradecer de coração por você estar nesse lugar e eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque tem uma palavra do coração dele para os nossos corações. De antemão, eu quero agradecer a cada pessoa que sentiu falta, a quem intercedeu, que procurou saber de como que eu estava durante esse processo que eu é passado, né? E quero dizer que por um tempo eu fiquei afastada realmente por problema de saúde, mas a maior parte do tempo foi um tempo mesmo que o Senhor me pediu para poder se afastar, e foi um tempo em que, para a glória de Deus, o Senhor depositou muita coisa no meu espírito, assim como ele fez com Jeremias, né? Que ele desceu à casa do oleiro e mostrou a Jeremias o que é que ele pode fazer com o vaso, e eu creio que está voltando aqui uma pessoa mais lapidada, até porque cada dia que o Senhor nos dá para a gente viver é para a gente se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, não só para si, mas também para os nossos semelhantes. E hoje nós iremos falar a respeito de que muitas vezes a gente diz: ai, Deus não fala comigo, ai, eu tenho que procurar fulano para Deus falar comigo, Deus só fala para mim através de pastores, disso, daquilo, começa a colocar títulos, né? Achar que Deus só fala com essas pessoas. Eu quero te dizer que isso é passado, é coisa passada. Isso era na época de Moisés. E não porque Deus quis. A vontade de Deus era se dirigir ao povo, como ele disse para Moisés: Moisés, diga para o povo que eu vou vir falar com eles. Só que quando Deus veio falar com eles, eles tiveram medo, né? E como que se tem medo de um pai, né? Não se pode ter medo de um pai. Então ficou essa cultura de que Deus vai falar com uma pessoa para poder transferir para outra. Mas todo pai, assim como ele é pai, anseia por um relacionamento íntimo com seus filhos. Amém? Vamos orar? Para que o Senhor possa nos dar aqui, ó, um pãozinho quentinho, para que a gente possa se alimentar. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, gratidão por mais um dia, gratidão pelo dom da vida, gratidão por podermos te chamar de Pai e termos acesso direto ao Senhor. Espírito Santo, eu me dirijo a ti nesse momento pedindo que o Senhor ore por mim, ore através de mim, Senhor, e que o Senhor possa, nesse dia, nos visitar através da Tua palavra. E, Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa muitas vezes quando murmuramos, achando que o Senhor não está fazendo aquilo que nós estamos precisando, ou muitas vezes aquilo que queremos. Pai, gratidão, Senhor, é a palavra desse dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, que a Tua paz, ela reine, não só na vida dessa pessoa que está me assistindo, que está me ouvindo, mas que a Tua paz venha a ser alcançada através desse vídeo para todos os familiares dessa pessoa, e que a Tua paz, ela reine nesse lugar aonde a minha voz está sendo ouvida, Pai, e que nenhum mal, Senhor, nenhum mal, nenhum reinado das trevas, Pai, nenhuma intervenção das trevas, Senhor, venha sobre essa pessoa, venha sobre sua casa, venha sobre os seus familiares, Pai, os seus entes queridos. Em o nome de Jesus é que eu te faço essa oração. Ser comigo, Pai, eis aqui uma boca. Fala, Senhor, através de mim. Eis-me aqui disponível
para poder o Senhor ser boca através de mim, pelas tuas misericórdias. Amém. Glória a Deus. A palavra que nós estaremos lendo, ela está no capítulo 1º, está no 1 Samuel, está em 1 Samuel, no capítulo 13, perdão. No capítulo 13, a partir do 8, e diz assim a palavra do Senhor: E esperou 7 dias até ao tempo em que Samuel determinara. Está falando de Saul, que Saul esperou durante 7 dias, assim como Samuel tinha determinado para ele. Lembra, o título da palavra é que muitas vezes a gente pensa que Deus não fala conosco. E esperou 7 dias, vou ler novamente, estou lendo novamente. E esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele quem? Saul, né? Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, olha aí, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava, ou seja, que o povo estava indo embora de mim, e você não vinha nos dias que foi combinado, nos 7 dias, e os filisteus já tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. Ele não tinha falado com Deus para poder fazer o que ele tinha se proposto a fazer. Até porque os reis não ofereciam holocaustos ao Senhor. Eram os sacerdotes. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, ou seja, loucamente, sem juízo, né? E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá, ou seja, não vai resistir o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste, ou seja, você não obedeceu o que o Senhor te ordenou. Aqui a gente vê uma palavra onde Deus já tinha falado para Saul, através da boca de Samuel, que ele descesse para Gilgal e ficasse lá esperando até Samuel chegar para poder sacrificar. E no final dessa ordenança de Samuel, dessa fala de Deus através da vida de Samuel, ele ainda diz: espere até eu chegar. Ele diz: eu chegarei em 7 dias. E no final ele diz: espere até eu chegar. Ou seja, ainda que eu passe mais de 7 dias, mas me aguarde. E a gente vê aqui que Saul, ele não obedeceu. Ele, ao invés de temer a Deus, ele temeu que o povo se desgostasse dele, até porque ele estava iniciando o seu reinado. Só que é muito mais importante obedecer a Deus, ouvir a Deus, do que ouvir, do que agradar as pessoas. E foi exatamente o que Saul fez. Ele preferiu agradar as pessoas, para que as pessoas não se chateassem com ele, não se dispersassem, do que ouvir a Deus. E como eu falei, o título da palavra é: muitas vezes a gente pensa que Deus não fala conosco, mas ele fala. E aqui, quando Deus se dirigiu a Saul, dizendo a ele para ele esperar os 7 dias e que aguardasse até Samuel chegar, ali não era Samuel falando, era o próprio Deus se dirigindo a Saul. Só que Saul não entendeu. Saul achou que era Samuel falando. E assim acontece nos nossos dias. Muitas das vezes Deus está nos alertando, seja através
do o pai para o filho, a mãe para o filho, ou os filhos para os pais, a esposa para o seu marido, ou o marido para a sua esposa, e assim por diante. E a gente não entende como um alerta de Deus. É como se Deus tivesse que se materializar e vir falar conosco para poder a gente entender que é Deus. Ou então, como a gente vê por aí nas redes sociais, daquelas pessoas que não temem a Deus, que começa a dizer que Deus está dizendo coisas que Deus nunca falou. E a própria palavra de Deus diz: ai daqueles que dizem que eu estou dizendo sem eu estar falando, né? Dizendo que pessoas que abrem a boca e diz coisas que o Senhor não está ordenando. Ai dessas pessoas, Deus virá sobre elas, né? Deus virá tratar com elas, né? E queira Deus que elas se arrependam e se voltem para o Senhor. Então aqui a gente vê Saul não tendo o discernimento de que ali era Deus falando com ele. E não foi só esse momento, né, que Saul fez isso. Porque quando a gente erra a primeira vez por não entender, por não ter intimidade com Deus, por não entender da situação, é uma coisa. Mas a continuidade do erro já se torna uma iniquidade, já não se torna só um pecado, já não se torna só um erro, mas se torna uma iniquidade por estar repetindo a mesma coisa. Teve um momento, vários momentos, e um deles é muito falado, é muito lido nos templos, aonde o Senhor manda que Samuel vá e diga para Saul que ele vá e entre na cidade e mate bois, meninos, homens, que acabe com tudo e que não deixe nada vivo, e inclusive também o rei, né? E ali Saul ouve as palavras de Samuel e, e que era Samuel falando, era Deus falando através da boca de Samuel e, e Saul novamente repete o mesmo erro, né? E ali ele vai para aquela guerra, né, com os amalequitas, com muitos homens de Israel, e ele tinha tudo para poder vencer aquela guerra, porque ele já tinha sido instruído pelo homem de Deus, ele já tinha sido instruído pelo próprio Deus do que era para ele fazer. E o que ele faz? Ele faz totalmente ao contrário. Ele traz ovelhas, ele traz vacas, e com o pretexto, ele traz ainda o rei dos amalequitas vivo. E ele ainda põe um pretexto, fala um pretexto, coloca um pretexto de que trouxe os melhores, as melhores vacas, os melhores boi, as melhores ovelhas para oferecer a Deus. E aí vem a palavra do Senhor através de Samuel e diz para ele que mugido de vaca é esse que eu estou ouvindo aqui no arraial? E ele pega e diz para Samuel, né, que tinha trazido para para oferecer como holocausto, né, tinha trazido da guerra, tinha trazido os despojos, mas Deus tinha dito que não era para ele trazer. Assim é nas nossas vidas hoje. Muitas vezes o Senhor fala que é para a gente fazer uma coisa e a gente entende ou não entende que é Deus falando, ou então entende que tem que fazer aquilo e que aquilo é melhor e que o outro já fez, fulano já fez e deu certo, então também eu vou repetir. E isso é muito arriscado, isso é muito preocupante, né? E nessa parte em que eu iniciei, aonde Saul, ele, ao invés de esperar Samuel para poder sacrificar, ali naquele momento o reinado dele foi rejeitado pelo Senhor.
Por quê? Porque pela desobediência, não foi só pelo sacrificar, mas foi pela desobediência, porque o Senhor ele se agrada da obediência, da nossa obediência. Quem é o pai que não se agrada que o filho seja obediente? Então, da mesma forma, é Deus, ele se agrada com a nossa obediência. E quando a gente desobedece diversas vezes, como foi aqui Saul, o Senhor se entristece. E ali a gente fica sem a total cobertura porque a gente está em desobediência, né? É como aquela parábola do filho pródigo, né? Ele já estava fora da cobertura do pai, fora da cobertura da obediência, ele já estava totalmente fora daquilo que Deus tinha projetado para ele. Então, viver fora da obediência de Deus é viver fora do que Deus tem para nossas vidas. Amém? É viver fora daquilo que Deus tem para nossas vidas. Aí, dessa parte dos amalequitas, né, que eu estava falando, que ele trouxe essas vacas, trouxe essas ovelhas e tal. Aí Samuel chega para ele e diz assim, ó: por acaso tem Deus mais prazer em que você ofereça holocausto do que obedeça? Ou seja, nos dias de hoje, Deus tem mais prazer que eu e você viva jejuando para que Deus faça alguma coisa, sendo que eu ando desobedecendo, ou seja, Deus vai se alegrar mais comigo porque eu estou subindo um monte, eu estou fazendo um sacrifício de 7 dias, de 21 dias, de 14 dias, ou que eu deixe de comer algo, ó, algo desse tipo, achando que Deus vai se agradar mais de mim e vai fazer aquilo que eu quero só porque eu estou me sacrificando? Ao contrário, Deus ele se agrada é da obediência. A Eliana, e como que eu vou saber o que é que Deus quer que eu faça? Aqui está a palavra dele. E a intimidade com Deus, isso também faz com que a gente saiba o que é que a gente deve fazer. Deus ele está dentro de nós. Nós somos templo e morada dele, e a gente tem que ter intimidade, conversar com ele e também se calar para ouvir ele, porque de nada adianta eu só falar e não ouvir, porque a gente aprende no ouvir, não é no falar. É quando a gente se cala, aí então Deus fala e a gente recebe as orientações. Então, o meu conselho de hoje, que fica não só para você, mas também para mim, é que Deus tem mais prazer em que eu e você obedeça do que a gente se sacrifique. E olhemos também para as pessoas, vamos dar crédito para as pessoas que têm intimidade com Deus e que Deus fala através da boca delas. E olha, eu te digo por experiência própria, já teve momento na minha vida em que Deus usou pessoas assim que para mim seria inimaginável acontecer uma coisa daquela. E só que quando a gente não está ouvindo Deus falando dentro de nós, Deus acaba usando pessoas para falar com nós. Assim como Deus falou com Saul e ele não entendeu que era Deus falando com ele, que era Samuel falando. Então, mais uma vez eu digo, mais uma vez eu repito e continuarei repetindo: obedeçamos o Senhor, tenhamos intimidade com o Senhor e não vá pelo caminho de querer projetar uma vida sem ter o aval de Deus. Não vá pelo caminho de você projetar e querer que Deus venha abençoar aquilo que você vai fazer. Ao contrário, vá em Deus saber o que é que Ele quer que você faça, porque o que Ele quer que você faça é para o seu bem, e aquilo que Ele quer que você faça já está abençoado. Não precisa se tornar bênção, já é
bênção. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder a gente estar degustando, aprendendo, se lapidando nesse dia. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo ele tenha falado ou fale melhor ao seu coração sobre essa palavra. Depois medite essa palavra que está em 1 Samuel, a partir do capítulo 12 em diante, já fala muito sobre a vida do rei Saul. E Saul, mesmo ele tendo continuado no trono, sendo rei, mas Deus já tinha rejeitado ele. Então, tem coisas que está funcionando, que a gente pensa que por estar funcionando, por estar dando certo, é porque Deus está me abençoando, mas Deus já não está mais naquele negócio. Saul ainda passou mais 40 anos no trono, reinando. Porém, Deus já não era mais com ele já não tinha mais a aprovação de Deus. Tanto é que ele fez diversas coisas que entristeceu o coração de Deus. Até porque o Samuel, o profeta, já tinha dito para ele. Com 7 dias após, Samuel disse para ele, através da intimidade de Samuel com Deus: hoje o Senhor já tem um homem para colocar no seu lugar. E aí por isso que Saul levou aqueles 40 anos procurando Davi como se fosse agulha no palheiro, e a todo momento Deus cuidando e livrando Davi das mãos de Saul, exatamente porque ele sabia que Deus era com Davi. Então eu quero te dizer também que nesse dia, que independente que pessoas, ou seja lá o que, queiram te tirar de viver aquilo que Deus tem para você, não se preocupe, porque o Senhor, Ele nos livra de tudo aquilo que vem para nos tirar do centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus para Davi era que Davi reinasse como Davi reinou. Davi foi aclamado pelo povo e colocado no trono pelo povo, porque o pai de Davi não era rei, ele só tinha condição de vir suceder um trono se o pai dele tivesse sido rei, mas ele foi aclamado pelo povo. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando, estou afirmando de que quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente anda pelas direções de Deus, aquilo que precisa vir para nossas vidas, o Senhor traz e coloca nas nossas mãos. A paz do nosso Pai seja contigo, com a sua casa, com a sua família. Eu sei que a mão do Eterno, do nosso Papai, ela está sobre você, nunca esqueça disso. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.